Olá, seja bem-vindo à aula de número 108 do livro Reforma Íntima Sem Martírio, com a irmã Sidufo e nosso curso caminhando. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2025. Tá chegando o Carnaval Natal. Tá chegando o Carnaval, veio Natal na cabeça. Mas é o Carnaval que tá chegando. Depois de muito tempo não vamos ter em fevereiro Carnaval, né? O Carnaval vai ser em março, vai começar dia 1º de março, né? E mesmo assim, na quarta-feira de cinzas, nós vamos estar aqui. Não tem parada, não, tem carnaval, não. A gente continua. Nosso propósito de crescer, né? Nós continuamos aqui no nosso propósito firme de crescer e melhorar cada vez mais. E aí? E a vaquinha? Empurrou sua vaquinha? Tá preparado para empurrar a vaquinha? Gente, não é fácil. Não é fácil. Nós estamos muito mais na posição de discípulo do que de mestre, né? E eu vou mais longe ainda, nós somos os donos da vaca. Pior, né? Por que que o mestre pediu para o discípulo e não para o dono? Porra, de forma, alguma, de jeito algum. Tanto que para ele, dono, quando a vaca cai, ele não sabe, ele não quer nem saber se alguém empurrou. Ele não fica procurando culpado. A vaca caiu, fazer o que é a vida, né? Que é outro problema que nós temos, né? De procurar quem empurrou minha vaca. E a vaca nunca caiu ali. Dessa vez caiu. Quem que foi? Quem fez isso? E passa a vida inteira procurando quem empurrou a vaca, ao invés de pensar que ela caiu, fazer o quê? Vamos embora. Tá? Então, eu sei que é difícil. Para mim foi dificílimo. E não posso dizer que eu empurrei totalmente minha vaca. Ainda tem uma vaquinha minha aqui ainda que eu preciso empurrar ela. Porque é difícil. Não é fácil, não. Mas pior é viver com essa vaca. Pior é viver com ela. É muito difícil a gente se libertar dela. Muito, muito. Talvez, se fosse a vaca do outro, seria mais fácil. É muito mais fácil chegar aqui e falar para vocês: empurra sua vaca, empurra logo, se livra disso, recomeça, vamos embora. Sabendo que a minha eu não faço. É muito mais fácil falar. Eu sei, eu sei, eu sei. Estou falando para vocês, eu ainda tenho uma vaquinha aqui que eu preciso dar um safanão nela, porque está me atrapalhando. Mas é difícil, não é fácil. Então, o que eu trago para vocês hoje, né, nesse início de vídeo é: continue tentando. Continue tentando empurrar. Não é fácil, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu consegui já me livrar de umas duas vaquinhas, e se eu tô aqui hoje, é porque eu me livrei de pelo menos uma que me atrapalhava chegar aqui. Então, vamos fazer isso. Não é fácil, é difícil, é complicado, é chato, é pesado, mas vale a pena. Vale muito a pena a gente empurrar. Vale demais. Por isso que eu acho que a gente deve fazer isso. É um caminho complicado. E se precisar da nossa ajuda, estamos aqui. Estamos aqui, estamos lá, ó. Estamos aqui nas mensagens, estamos no nosso grupo de WhatsApp. Nós estamos aqui para ajudar vocês nesse difícil trabalho que é empurrar a vaca. Mas a gente tem que fazer, a gente tem que empurrar. Por quê? Porque senão nós vamos ficar presos em nessa energia psíquica, nós precisamos fazer esse expurgo. Porque se a gente não fizer o expurgo psíquico, nós vamos ficar presos, a roda vai derrapar, 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 e a gente não vai sair do lugar. Nós vamos ficar ali, e não vai sair do lugar. É difícil, não é fácil. Eu até comentei com Rosana esses dias para trás, ela vai lembrar disso, do tanto que esse capítulo 21, que as aulas do capítulo 21 ia mexer com muita gente. Que até comigo, eu estou dando o curso e estou sentindo esse turbilhão dentro de mim. Porque mexe, mexe. Não só por falar da depressão crônica, primária crônica. Não só por falar de todas as síndromes que nós vamos voltar nessa aula. Como eu disse, terminou a aula passada assim, eu vou voltar nessa aula. Porque eu dei a lição da vaquinha na aula passada. Nós vamos voltar nas síndromes agora para bater um papo sobre essas síndromes, né? Não só
pela depressão primária, não só pelas síndromes, mas por entender que muito do que a gente passa é por vitimismo meu. Muito do que a gente passa é por egoísmo meu. É por eu não querer mudar, é por eu querer arrumar desculpa, é por eu querer morar no deserto, é por eu achar que tá tudo bom, tá tudo horroroso, mas internamente tá tudo bom porque eu não quero sair dessa vida. Então, é toda uma maneira, é todo um emaranhado de coisa, um jeito de viver, uma maneira de viver que eu sei que tá ruim, mas eu não quero me livrar. Eu não quero sair. Sabe aquela gripe persistente? Você passa aí uma, 2 semanas, nariz escorrendo. Eu, quando tenho crise de rinite, assim, é uma, 2 semanas espirrando, nariz coçando. Eu chego a assar aqui o nariz, chega a ferir aqui o nariz de tanto que eu espirro, tanto que eu limpo, tanto que eu coço. É horroroso, é horrível. Mas eu tomo remédio para curar da rinite. Só que a gente vive desse jeito e não toma o remédio. Então, internamente, tá tudo bom. Eu não quero sair dessa vida. Eu preciso empurrar a minha vaquinha. A gente só se abre para o novo quando esvazia do velho. Pega comigo, vem comigo. Um saco, eu estou em minha casa, minha geladeira está lá. Tá cheia, tá entulhada de coisa, a grande maioria vencida, porque eu não como, tá lá, e eu quero comprar uma coisa nova. Só que minha geladeira tá toda entulhada, coisa vencida, tá até com odor. O que que eu preciso fazer para colocar coisa nova lá? Arrancar as coisas velhas, arrancar as coisas velhas. Nossa vida é a mesma coisa. Eu não estou falando sobre geladeiras, eu estou falando sobre vida. Para usar, né, um termo muito comum na internet, isso não é sobre geladeiras, isso é sobre a gente. Nosso cérebro é assim. Por que que todos os dias a gente consegue aprender coisa nova? Porque à noite, quando a gente dorme, ele limpa. Ele limpa. O que é útil, ele guarda. O que é para a gente lembrar sempre, ele guarda num cantinho mais fácil. O que é inútil, ele joga fora. Por quê? Porque precisa vir coisa nova. Então, para eu viver o novo, eu preciso me libertar do velho. Por isso que eu preciso empurrar a vaquinha. Por isso que eu preciso empurrar a vaquinha do medo. Por isso que eu preciso empurrar a vaquinha da insegurança. Por isso que eu preciso empurrar a vaquinha da procrastinação. Por isso que eu preciso empurrar a vaquinha da comiseração. Eu preciso empurrar a vaquinha da falta de auto-amor. Eu preciso empurrar a vaquinha do querer controlar tudo. Eu preciso empurrar a vaquinha do querer ser o melhor que todos. Eu preciso empurrar a vaquinha de querer ser o máximo. Eu preciso. Para eu saber e entender que coisas novas podem vir, eu preciso abandonar as velhas. Eu preciso despachar as velhas. Senão, não vai dar certo. Então, eu tenho que empurrar minha vaquinha. Não é fácil, é difícil, é difícil, é difícil. É mais fácil eu falar. Falar é fácil. Vocês vão me ouvir? Aí eu tá. Falar falar é fácil. Fazer é difícil. Mas é preciso. E é preciso devagarinho. Um dia você vai lá, dar um tapinha, volta. Um dia você vai lá, dá um tapinha. Você vai lá, caiu. Mas eu preciso fazer isso. Por isso que eu dei a semana para vocês pensarem na vaquinha. Por isso que eu dei a semana para isso, tá? E pode, tá? Quem ainda não despertou e precisa de uma ajuda, vai lá no nosso grupo do WhatsApp. Comenta aqui, a gente ajuda. A gente tá aqui para ajudar, tá? Hoje, eu vou, como eu falei, nós vamos voltar à aula passada. Só que eu trouxe o que eu falei para vocês que eu ia trazer. Eu trouxe. E eu vou mostrar para vocês. Tá? É a surpresa da aula de hoje. Por isso, curta esse vídeo, compartilhe. Compartilhe, curta o nosso canal, compartilhe o nosso canal.
Faça a Cavilha chegar a cada vez mais pessoas. Comenta muito, entra nos nossos cursos. ESG, Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, Pacificadores, Mediunidade, está aqui embaixo. Entra no nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui embaixo. Vem fazer parte dessa grande comunidade com a gente, de pessoas que estão querendo mudar e estão lutando para isso. Ali ninguém é melhor que ninguém. Ali todos nós somos iguais, todos nós estamos na mesma luta de mudança. Talvez um passinho um pouco à frente, um passinho um pouco atrás, mas estamos ali todo mundo na mesma estrada. Na mesma estrada. E ainda um olhando para o outro, porque se for um passinho para frente, um passinho para trás, mas todo mundo se olha, nós estamos lá, é um grupo de auto apoio, é um grupo de auto amor, é um grupo de muito amor que nós temos lá, tá? Que Rosana administra com a maior dedicação possível, né? Ela é fantástica, tá? Então, vem com a gente. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar aqui, porque eu falei que eu tenho surpresa, né? Então, vamos lá. Falei para vocês, a gente ia voltar no conteúdo da aula passada, né? E o conteúdo da aula passada foram as neuroses. A do apego, a do perfeccionismo, a da vergonha, do domínio, a da culpa, a da ansiedade, a da autopiedade, a do martírio. A do apego é a aflição antecipada por perdas, né? Que é o que mais nos dificulta a empurrar a vaquinha. É a aflição por não saber o que vai acontecer depois que empurrar a vaquinha. Então, eu não empurro. Por quê? Porque eu tenho medo. Esse aqui tem muito medo, eu tenho medo. Eu pego apego à vaquinha porque eu tenho medo de perder a vaquinha. Medo de frustração, eu tenho medo de que as coisas dêem errado. Eu sou tão perfeccionista que eu não quero que nada dê errado. Se eu pensar que algo dá errado, eu prefiro não fazer porque dá errado. Uma resistência enorme com a autoaceitação, com se aceitar, e isso vem a neurose da vergonha, fica com vergonha, tá? E é aqui que eu vou parar. Depois eu volto para complementar, mas eu vou parar aqui. Lembra que eu falei aula passada que eu dou uma aula para os meus alunos em que eu uso uma propaganda da Dove? Eu até deixei para vocês que propaganda que é, a gente não põe o link aqui, mas eu até deixei para vocês uma propaganda que era e eu trouxe para vocês as fotos que eu ia falar. Vamos lá? Então vamos lá, antes da aula, antes da gente falar. Essa aqui é uma pessoa do filme, tá? Olha bem, ela está comentando, esse comentário dela, ela está comentando o autorretrato que ela fez dela. Como que é a propaganda? Mulheres se encontraram no salão e cada uma delas recebeu o nome de uma pessoa que elas deveriam conhecer. E depois elas foram para um lugar onde, escondido atrás de um biombo, tinha um cara que faz retrato falado do FBI. Bom, um cara bom de retrato falado. E ele pediu para as pessoas primeiro se descrever e depois descrever a pessoa que ela conheceu. Beleza? Então aqui ela está falando sobre a pessoa que ela descreveu. Olha bem a face dessa mulher. Repara bem no rosto dessa mulher. Olha bem. Olhem todos os detalhes. Olhem bem para ela. Vamos primeiro para quem ela acha que ela é. Ela se descreveu assim. Olha como ela se descreveu. Ela, e eu não lembro o nome dela, ela se acha desse jeito. Vou voltar. Olha aqui, ela, olha ela, como ela se acha. Ela se vê dessa maneira. Olha, nada a ver, tá vendo? Mas é como ela se vê. E aí, como ela coloca, olha aqui. Ela parece fechada e mais gorda. Ela parece desligada, mas triste também. Isso é como ela se vê. Olha como ela se vê. Sabia que a gente se vê assim? Sabia que quando a gente se descreve, a gente escreve sempre as piores coisas nossas? Sabia que quando a gente se descreve, a gente sempre descreve algo nosso que não é bom? Gente, é diferente, por exemplo, de uma entrevista de emprego onde a pessoa vai e ela é perfeita. Aí também está errado, né? Aí você também tem que reconhecer
Você não é perfeito. Mas para os outros, é isso aqui, ó. Olha como ela se descreve. Olha a pessoa. Olha ela. Olha ela se descrevendo. Só que aí uma outra pessoa descreveu ela. Uma outra pessoa que a conheceu, descreveu ela. Olha como descreveu. Olha aqui. Olha ela, olha aqui. Muito mais próximo, né? Olha aqui, olha aqui. Parece essa pessoa fechada, triste, até mais rechonchudinha, mais gordinha, como ela mesma reconheceu. Olha aqui. O rostinho continua redondo, mas olha aqui o nariz. Tá vendo? Olha a boca. Olha o olhar. Repara no olhar. Olha o olhar. Por isso que a irmã se do coloca. Nós temos extrema resistência em nos aceitar. A gente vê as nossas coisas como ruins. A gente se desvaloriza. É a neurose da vergonha. A gente se desvaloriza. Se desvaloriza muito. Nós não vemos a beleza e a força que a gente tem. A gente não entende a força e a beleza que nós temos dentro de nós. Você, aula 108, você chegou até aqui. Você assistiu da aula inaugural, que foi, se não me engano, no começo de fevereiro de 2004. É começo de fevereiro de 2004. Nós já temos 2 anos. Ou 2003. Nós temos 2 anos no curso. Lá em fevereiro de 2003. Para o primeiro ano. Nós estamos aqui agora. Fevereiro de 2005. 25, 2003. 2023. Nós estamos aqui em 25. Você está aqui, você assistiu a 107 aulas anteriores, está na aula 111, para crescer, você é muito forte. Você é forte demais. Você tem uma luz muito forte que brilha aí dentro, que grita aí dentro. É uma luz fortíssima. Mas a gente teima em não aceitar. Eu teimo em achar que eu sou fraco. Eu teimo em achar que eu sou ruim. Eu teimo em achar que eu não valho nada. Eu teimo. É teimosia. Lógico, junta com o medo da frustração. Junta com o medo de eu me frustrar. Junta com o medo de, ai, todo mundo vai falar de mim. Falar uma coisa para vocês, a Isla ouviu isso e hoje é uma coisa que ela fala para todo mundo. Falar, todo mundo vai falar de qualquer jeito. Falar da gente, todo mundo vai falar de qualquer jeito, tá? Só não vai falar se der certo. Se der errado, vai falar. E se você não fizer, também vai falar. O mundo, ele é melhor. Deixa eu terminar a ideia antes. O mundo, ele é melhor para quem faz as coisas. É melhor daqui 20 anos eu me arrepender de ter feito algumas escolhas que eu fiz que me levaram a algum lugar, pensar, nossa, eu poderia ter feito diferente, do que pensar, me arrepender de não tê-las feito e de estar no mesmo lugar. Provavelmente, em 2015, quando virou a chave da minha vida, como eu falei já para vocês diversas vezes, sem vergonha nenhuma, em 2015, quando eu virei a chave da minha vida e comecei a perceber que eu também fazia parte do processo e que eu também tinha problema e que eu também estava errado, provavelmente, se eu não tivesse virado a chave, com certeza, isso é certeza, eu não estaria aqui hoje com vocês. Provavelmente eu não estaria casado. Provavelmente eu estaria, ou estaria casado, mas com outra pessoa. Não estaria casado com Ísola. Provavelmente nós estaríamos criando a Manuela com pais separados, entendeu? Com certeza a gente teria separado e separado com briga, não estariam um olhando para a cara do outro. Mas eu quis virar a chave. Eu quis virar a chave. Hoje, talvez eu me arrependa de não ter virado a chave antes. Eu me arrependo de ter feito algumas coisas que eu não deveria ter feito. Mas eu nunca me arrependo de ter virado a chave. De querer, eu vou usar até um termo que eu acho que nem existe, mas acho que fala melhor, né? Porque esse particípio fica até feio. Ter querido. Eu não me arrependo de ter querido feito,
fazer o que eu fiz. Não me arrependo. Não me arrependo. Por quê? Porque hoje tá muito legal. Tá muito bom. Tá ótimo. Tá, falei para vocês, eu tenho muita coisa ainda para resolver. Tem duas vaquinhas ainda para empurrar. Uma vou tentar empurrar o mais rápido possível. Já estou conseguindo, já tá na beira do penhasco, falta pouco. Mas eu não me arrependo de ter mudado. Eu não me arrependo de ter me aceitado, ter aceitado minhas imperfeições. Eu não aceitava. Hoje eu sei, eu já sei de tudo, todos os problemas que eu tenho, sei tudo que eu tenho, concordo, vou atrás para melhorar. Outra coisa que eu mudei muito, manter o controle. Gente, eu precisava ter controle de tudo. Eu sou TDAH. Já, acho que até comentei aqui com vocês já. Eu sou TDAH. E o que que acontecia comigo? Eu tinha que fazer tudo muito quadradinho. Se eu não fizesse, eu me perdia. Eu me perdia. Se eu, por exemplo, tiver três tarefas, as três vão sair mal feitas. Se saírem, se saírem. Hoje, eu me deixo esquecer algumas coisas. Hoje, eu me deixo me atrapalhar em algumas coisas. Hoje, eu me aceito ser assim. Vou lá para baixo. Lembra aqui, ó, surgimento de imprevisto e surgimento imprevisto e sem razões de preocupações inúteis? Nossa, como eu sofria por antecipação. Como eu sofria de antecipação, por antecipação. Muito, muito. Mas para tudo, para tudo. Eu tinha um bloqueio enorme. Vou falar aqui, vou falar com meu pai. Enorme. Eu morria de medo. Quando eu precisava enfrentar ele, ou falar alguma coisa que ele não gostaria, ou fazer alguma coisa, dizer alguma coisa que ele não gostaria, eu me borrava, eu tremia. Medo, medo. É sua educação. Pode ser, pode ser. A forma como a gente é educado, né? Ao invés de com respeito, com medo, não sei. E eu não estou jogando nada no meu pai, pelo contrário. Nossa, adoro, amo meu pai, minha mãe, todo mundo. Eu tenho uma gratidão enorme por todo mundo. Então, não estou nem falando, nossa, meu pai fez isso comigo, porque se eu fizer isso, eu vou lá para autopiedade. Eu não estou fazendo autopiedade. Pelo contrário, eu estou contando um episódio. E eu fui perdendo isso. Por quê? Porque eu não preciso sofrer com antecedência. Se sair, saiu. Se eu não quiser falar, eu não falo. Mas eu sofria. Nossa, eu sofri demais para falar com as pessoas, principalmente se elas tivessem um nível hierárquico maior que o meu. E aí todo mundo fala, por causa da forma de sua criação, porque você foi criada num sistema onde você tinha medo dos seus pais, você não tinha respeito, era medo, você foi controlado pelo medo, agora hoje você tem medo de hierarquia. Pode ser, pode ser. Mas quando eu tive consciência disso, eu não fiquei preocupado. Eu culpado pelo meu fracasso. Quanto que fracasso, que fracasso. Eu comecei a me controlar mais, comecei a ser melhor, eu comecei a fazer diferente. Então, para vocês verem que todos nós temos isso, todos nós temos essa vaquinha, todos nós temos esse problema, todos nós acabamos que nos punimos, todos nós nos punimos. Nossa, eu tinha muito isso. Todos nós. Por que que a gente se pune? Porque a gente sente culpa. A gente sente culpa. Ó, aula passada eu comentei com vocês sobre um dia que a Rosana me mandou mensagem para falar que eu não tinha conteúdo. Eu precisava produzir o conteúdo para gravar aula. E eu não tinha, e eu tinha esquecido. Gente, se fosse em tempos passados, eu ia chegar para a Rosana e falar, Rosana do céu, inventa qualquer coisa, cai uma catacumba, fala que caiu, fala que eu fiquei doente, fala que eu tive experiência de quase morte. Eu não vou conseguir gravar, me dava aquele desespero e eu me punia, eu me punia, eu me punia. Por muitas vezes eu abandonei coisas como autopunição. Por quê? Porque eu me enrolava, eu me punia demais pelo meu esquecimento. Era culpa.
A culpa era tão grande que eu abandonava os projetos, eu abandonava as coisas. Hoje, não, não, olha aqui o que eu estou falando para vocês. Do mal é para outra. Aguenta aí que nós vamos dar um jeito. Pumba, dei um jeito, dei um jeito. Por que que eu dei um jeito? Porque eu sabia que eu podia dar um jeito, eu tinha condição de dar um jeito, eu sabia que eu tinha espaço para dar um jeito, e por isso eu fui lá e dei um jeito. Não adianta nada eu ficar me culpando por coisa que ou é normal a mim, aí eu preciso me aceitar, ou eu não tenho controle sobre tudo, aí eu preciso entender que eu não tenho controle sobre tudo, ou achar que tudo dá errado, ou ser vitimista. Não, gente, não deu certo. Precisa se punir. Parte para outra, outro caminho, outra história. Recomeça a história. Ai, nossa, tô gordinho, eu vou ficar sem comer porque eu mereço. Não, você não merece. Você não merece. Você vai fazer porque você precisa. Você vai fazer porque você quer ter uma saúde melhor. Não, porque você merece ficar sem comer para emagrecer. Claro que não. Se fosse em outros tempos, eu estaria reclamando do esporão do meu pé esquerdo. Eu estaria reclamando. Eu estaria expurgando. Nossa, pelo amor de Deus. Ó, Deus não tem dó de mim. Onde já se viu botar um esporão? Ele sabe, Deus sabe que preciso da corrida. Corrida para mim é remédio, como diz meu médico. Isso é necessário para mim. Onde já se viu. Poderia? Poderia. Poderia. E faria? Faria. Com certeza? Com certeza. Eu me puniria e praguejaria tudo. Por quê? Não, logo eu vejo tanta gente aí que não tá nem aí e não faz isso, porque eu. Não, sabe por que eu? Porque eu. Porque eu. Às vezes, e ó, eu vou falar de coração, era para ser pior. Lembra da história que eu contei da senhora aqui de Uberaba? Tem 200 histórias dessas. Podia ser pior. Podia ser muito pior, meu expurgo. Às vezes, porque eu estou aqui falando com vocês, olha, tem uma pintinha aqui, é só uma pinta normal, né? Já fui médico, a médica não quis tirar, porque falou que ia ficar uma cicatriz aqui, ia ficar feio, mas estava tranquilo, tudo. Poderia ser aqui, ó. Talvez essa pinta, para me lembrar, ó, você poderia ter uma doença aí, seu rosto ficar desse tamanho, e você parar de falar, se é professor, e você parar de dar aula. Mas não, o que que nós vamos fazer? Nós vamos te dar um esporão, que vai te incomodar o resto da vida. Você vai ter que fazer as coisas, você vai ter que levar a sério, porque vai te incomodar o resto da vida. Se você não levar a sério, você vai sentir isso. Você precisa correr, então nós vamos fazer isso, tá? Mas nós vamos te liberar para quê? Para que você fale com o seu público, para que você não tenha vergonha. Não. Neurose de apego, não precisamos. Neurose de perfeccionismo, não precisamos. Neurose de vergonha, não precisamos. Neurose de domínio, não precisamos. Neurose de culpa, não precisamos. Neurose de ansiedade, não precisamos. Tudo que a gente faz, a gente melhora. Ou a gente acerta, ou a gente aprende. Tudo. Não existe erro. Existe o acerto ou existe a aprendizagem. Quando perguntaram para Thomas Edison, que ele estava tentando um monte de vezes é, inventar a lâmpada elétrica e não dava certo, e alguém chegou para ele e falou: Nossa, pelo amor de Deus, você já fez isso mais de 1000 vezes e não deu certo. Ele, pelo contrário, eu descobri 1000 formas de não fazer isso aqui dar certo. Ou você acerta, ou você aprende. Ou eu acerto, ou eu aprendo. Não tem esse negócio que, ai, não tá dando certo, a vida não manda. Para com isso. Anda. É você que não está percebendo. É você que está aqui, ó. Ó, vou até voltar lá. Vamos lá? É você que está nessa foto aqui, ó. É você que está aqui vendo tudo errado. Sou eu. Eu já tive isso. Eu já tive. Hoje eu já não tenho mais. Mas eu já tive isso, de ficar vendo essa foto.
Tá vendo a foto aqui, ó? Ó, ó, essa foto aqui, tá? Eu não quero essa foto, eu quero essa. Quero essa foto, tá? Neurose de autopiedade, não adianta ficar choramingando. Já estou te falando para vocês, eu poderia choramingar pelo meu pé, poderia praguejar, poderia achar tudo ruim, poderia achar uma porcaria, e não estou achando, tá? E a neurose do martírio. Não sofra por antecipação. Deixa a coisa acontecer. Ou você acerta, ou você aprende. Não adianta nada. Às vezes a gente sofre por uma situação que não vai acontecer. Às vezes a gente sofre por uma situação que lá na frente nem acontece. Ou acontece totalmente diferente do que a gente imaginou. Ou tudo vai assim, totalmente diferente. Ou você vai com um sofrimento enorme e a coisa dá tão certo que você. Nossa, como eu fui bobo de sofrer desse tanto. Como eu fui bobo de sofrer desse jeito. Como eu fui bobo. Tá? Eu sei. Você vai falar, nossa, professor, você já tinha falado isso aula passada, nós ficamos meia hora. Mas por que que eu quis voltar aqui? Porque aqui, principalmente para nós, e como eu falei para vocês, eu tinha comentado com a Rosana, que esse capítulo é um capítulo mais, que mexe mais com a gente. Entender isso aqui vai fazer com que a gente entenda muito a nossa depressão primária crônica. Como eu gravei há uns dias atrás para a Kátia, uma alquimia da vida, que ela falava, né, sobre ela achar que era bipolar, porque ela tinha hora que ela estava muito eufórica, depois ela desanimava, e eu gravei explicando que não, você não é bipolar, é uma condição normal da vida, que às vezes acontece isso, são picos, né? O bipolar não, o bipolar é do nada, como diz a Manuela, do Neida das coisas. A gente não, a gente tem picos, às vezes está com um pico de felicidade, aí aparece uma situação que deixa a gente assim. Não é do nada, é uma situação que deixa a gente assim. O bipolar não, o bipolar, ele tá rindo e tá triste, né? Ele do nada. A gente não, às vezes é uma situação que nos deixa para baixo. Eu mostrei para ela. E eu acho que aqui também encaixa nessa situação, né? Tudo isso faz com que a gente se reduza. Tudo isso faz com que a gente se diminua. Tudo isso faz com que a gente se entristeça. A gente se entristece em tudo isso aqui, ó. Por isso que eu quis falar de novo. Por isso que eu quis voltar nesse tema e trabalhar uma aula só com esse tema, para que todos nós entendêssemos que nós precisamos nos livrar desses sintomas. Às vezes, não é só o curso que vai te ajudar, só o WhatsApp, nosso grupo, que vai te ajudar. Vai precisar de um terapeuta, vai precisar de um psiquiatra, vai precisar de um psicólogo, vai precisar de um ombro amigo. Por quê? Porque nós não podemos achar que só assistir o curso vai resolver. Não vai resolver, eu tenho que praticar. Falei isso aula passada, a gente tem que praticar muito. Então, vamos embora praticar. E às vezes a prática é mais travada, é mais difícil, a gente não vai, a gente fica preso. Então, eu preciso fazer coisa diferente. Eu preciso demonstrar ser diferente. Eu preciso dar o passo para ser diferente. E às vezes eu preciso. Procure. Procure ajuda profissional, procure a gente no grupo, procure. Mas não adianta trilhar a mesma estrada e querer chegar em um destino diferente. Não adianta sair daqui, vir aí para Uberlândia e querer chegar em São Paulo. Eu estou falando aqui em Uberaba. Para quem não sabe, Uberaba fica entre Uberlândia e São Paulo, né? Uberlândia a norte, São Paulo a sul. Não adianta eu querer sair para o norte e querer chegar no sul. Eu não vou chegar. Eu não vou chegar. Se eu quiser chegar ao sul, eu preciso ir para o sul, eu preciso mudar minha rota. E às vezes eu preciso de uma orientação, às vezes eu preciso de um Waze, de um Google Maps, de um mapa que me ajude. Eu não tenho esse mapa, eu vou procurar quem tem esse mapa. Eu vou procurar. Às vezes não é o nosso grupo, não é o curso, então vou procurar outros que têm esse mapa. Às vezes eu vou precisar de medicação para me controlar, para me acalmar, para me dar baixa astral, mas eu preciso mudar. Eu preciso dar o passo à frente.
Ficar do jeito que está não é nada bom. Ficar do jeito que está não resolve. Ficar do jeito que está não traz nada. Nada, nada, nada de bom. A gente precisa transcender. A gente precisa pular essa fase. A gente precisa buscar novos horizontes. Nós precisamos disso. E só tem um jeito da gente buscar novos horizontes, transcender, pular essa fase. Só tem um jeito. Só tem uma maneira da gente fazer isso. É uma só. Simples. Mudando de vida. Aceitando as imperfeições. Pegando todo aquele rol de coisas. Neurose, de culpa, de ansiedade, de martírio, de não aceitação, de vergonha, de medo, de perfeccionismo. Pegar tudo e começar a eliminar da nossa vida. Só assim nós vamos ter uma reforma íntima de verdade. Só assim nós vamos mudar. E só assim nós vamos começar a ter episódios de alegria maiores, episódios de felicidade maiores. Conto com você nessa. E se você gostou da nossa aula, muito obrigado. Você ficou até aqui, muito obrigado. Olha, agradeço demais de coração a vocês que estão aqui conosco. São 2 anos de trabalho, eu sou muito feliz por estar aqui. Tudo isso que vocês viram na aula de hoje, eu estou tentando passar por isso também, e o estar aqui me ajuda muito. E eu só estou aqui por causa de vocês, e vocês me ajudam demais. Agradeço demais mesmo, por isso, deixe seu like, curta esse vídeo, compartilhe em os seus grupos do WhatsApp. Vamos fazer esse curso chegar muito mais gente, vamos fazer o canal da Cavilha crescer demais. E quarta-feira que vem, nós estamos aqui. Estamos juntos de novo. Forte abraço, fiquem com Deus. Até quarta-feira. Quarta-feira já pertinho do carnaval. Tchau.